poder fazer o trabalho que você planejou. Ótimo, Tá? ótimo, perfeito. Então, vamos iniciar agora o nosso estudo do Mensageiros, nesse trabalho que se inicia, né? Até reforçando, são 5 encontros que a gente vai fazer, encontros mensais, para todo mundo poder estar junto, estudando um livro tão importante, tão rico, né? E para começar o trabalho de hoje, a gente vai pedir para a Bela, tá aí, tá, né? Para fazer nossa prece inicial e a gente começar o estudo. Tá bom? Sejam muito bem-vindos e a gente segue num sábado com certeza muito especial para todos nós. Boa tarde a todos, boa tarde, Aline. Obrigada pela oportunidade. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto. Deus, Pai de infinita bondade, de infinita sabedoria, que no dia de hoje nós possamos aqui juntos aprender bastante com o que a nossa amiga Aline vai trazer para a gente, que nós possamos usar os aprendizados daqui na nossa reforma íntima, na nossa evolução, e que nós nunca deixemos de olhar com amor para o próximo, que a gente possa atender o chamado que é feito a nós todos os dias, enquanto trabalhadores do bem, enquanto trabalhadores do amor, que sejamos aquelas pessoas que ouvem, que abraçam, que acolhem, que nós possamos, então, cumprir a nossa missão aqui na Terra e aproveitar o estudo de hoje para que isso se torne cada vez mais possível. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, é um imenso prazer poder estar aqui com vocês. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, estar aqui, estudar a doutrina, compartilhar, trocar, é o que eu mais amo fazer nessa encarnação. É o que eu mais amo fazer, não tem algo que eu pudesse escolher diferente. Tem depois uma lista de coisas, é claro. Então, assim, é muita doação, sabe? Uma vontade, assim, de poder, de querer trocar. E eu acho que é essa palavra de ordem para o início do nosso estudo. Trocar. Né? É claro que eu preparei o estudo e talvez é óbvio que eu traga um pouco mais, é natural. Mas eu acho importante a gente poder falar durante essa 1h30. Em algum momento a gente vai ter que dar uma acelerada realmente, porque tem muita coisa para abordar. E eu queria tentar falar tudo, sabe? Pode acontecer da gente não conseguir, mas uma pincelada ou outra a gente vai acabar fazendo. No final, né, do estudo, e lá os capítulos, ele vai mostrando pontualmente várias histórias. Eu queria tentar falar um pouco de cada uma dessas histórias, que são experiências que a gente traz, nem que seja para a gente tentar não fazer igual. Mas, de qualquer maneira, é muito rico, né? A gente sabe que André Luiz trouxe um cabedal de informações que realmente fez muita diferença para o nosso conhecimento. Eu queria ter a oportunidade da gente poder falar cada um, mas se eu fizer isso, eu acho que a gente vai tomar muito tempo. Então, eu queria dar uma proposta, porque a gente está numa sequência, né? Começou o nosso lar, e agora a gente está na sequência do segundo livro, que são os Mensageiros. Eu queria que alguém pudesse falar para mim qual foi a impressão que teve, alguém ou quem quiser falar, a impressão que teve a respeito do livro Nosso Lar. Vocês se surpreenderam? Foi algo que, eu já conhecia porque eu já vi o filme, ou então eu já tinha lido o livro e tal, mas assim, qual foi a impressão que ficou? Porque finalizou esse ciclo para começar outro. Então, assim, quem quer trazer aqui, qual a experiência que trouxe em relação a esse ciclo? Antes, eu só queria falar, não existe o certo ou errado, eu acho que aqui é um espaço para que a gente possa trocar. Né? Então, a palavra sempre é essa, que a gente possa trocar, se sentir à vontade para falar, e que a gente entenda o quanto é importante essa troca. Então, assim, quem quiser falar a respeito da experiência em relação ao nosso lar, eu queria poder ouvir. Alguém quer falar alguma coisa?
Olha, Aline, particularmente, assim, o Nosso Lar é um livro que inaugura muitos conceitos para a gente, né? Ele traz, e a gente aprendeu muita coisa, muitas reflexões, a gente viu muita coisa também baseada no livro do Evangelho, livro dos Espíritos, enfim, de outros livros. Então, assim, eu acho que o Nosso Lar, ele trouxe uma gama de reflexão para a gente. E trouxe muito, assim, muita pergunta, tipo, será que eu estou agindo da mesma forma? Será que eu estou indo pelo mesmo caminho, né, Cristina? Será que eu estou... Então, assim, foi um livro riquíssimo. É um livro... André Luiz é riquíssimo, né? Ele vai trazer, assim, ao longo do André Luiz de AZ, que foi a ideia do nosso amigo Ricardo aqui. Maravilhoso. Ele vai trazer um monte de reflexão para a gente. Sem dúvida. Então, essa é a minha impressão. É muito aprendizado. É verdade, é verdade. Eu também tenho essa sensação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sou bem suspeita para falar, eu sou muito fã da Cristina, ela já tá rindo ali. Mas eu amei muito o curso, eu acho que assim, quando a gente lê o Nosso Lar, ou até quando a gente vê o filme de uma primeira vez, a gente não consegue captar uma riqueza tão grande de detalhes e de reflexões como o curso traz. Então a gente lê, conhece a história no geral, mais ou menos o que acontece, mas os pormenores e cada ensinamento de cada capítulo é muito difícil conseguir ter toda essa noção sozinho e da primeira vez. Então, eu acho que o curso trouxe essa expansão mesmo do significado, né, do livro, e eu gostei muito. Ai, que legal, que legal. Alguém conseguiu, a partir dele, mudar a própria visão a respeito da espiritualidade, de como ela atua na nossa vida? Ou isso já era algo que já se tinha conhecimento em função do contato com a doutrina? Mas, assim, o quanto que o Nosso Lar mudou essa visão? Mudou, ajudou em alguma coisa? De como a espiritualidade atua na nossa vida? Posso falar? Sim. Aline, a gente já vem numa jornada de muitos ensinamentos, né? A gente tem passado o GRESG, vamos dizer assim, bombou de palestras maravilhosas e pessoas maravilhosas passando ensinamentos para a gente. Então, o Nosso Lar foi, assim, através dele a gente já tinha esse conhecimento, né? Mas, como diz um post que colocaram, não sei se foi o GRESG ou foi o WIN, você tem, eu não me lembro as palavras certas, mas assim, quando você acha que sabe muito, ainda falta muito para aprender. Sem né? dúvida. Então, o Nosso Lar nos ajudou a impulsionar ainda mais essa vontade de seguir em frente, né? Coisas que a gente já tinha ouvido falar, já tinha absorvido. Poxa, mas sempre tem uma vírgula, uma palavra que nos leva... Nossa, peraí, isso aí eu não tinha percebido. Então, é isso, é sempre para frente que se anda. E quanto mais a gente sabe, ainda falta muito para aprender. Sem dúvida. Aline. Oi, Aline, tudo bem, Aline? Oi, tudo bom, querido? Eu acho que se isso tudo não fosse importante, nós não estaríamos aqui reunidos numa sala virtual. Nós aqui, por enquanto, tem 37 pessoas aqui reunidas numa sala virtual, querendo conhecimento, aprender mais, estudar mais, principalmente as obras de André Luiz. Eu acho que, pelo fato de nós estarmos num sábado à tarde, 37 pessoas numa sala virtual, com as câmeras ligadas, isso é uma informação importante, eu acho que é o resultado desse trabalho. A gente há um interesse, há o comprometimento, existe sempre a vontade de nós aprendermos cada vez mais. Né? É verdade, Ricardo. Gente, já estou adorando vocês, já estou super... Nossa, parece que eu estou aqui... parece que eu estou aqui em todos os livros. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente já sabe, não poderia ser diferente, né? Que toda obra, aliás, toda coletânea, ela foi muito bem pensada pela espiritualidade superior, claro, né? E aí, com a permissão para a gente receber toda aquela informação. Então, todas as informações contidas nela foram trazidas na medida que a gente pôde digerir, né, aquelas informações, que a gente pôde entender, que a gente já tivesse a capacidade de entender que tem uma utilidade para nós, na verdade. E é importante ressaltar também que ainda há uma preocupação da espiritualidade eu diria, em não ultrapassar
aquilo que nos cabe averiguar, sabe? Então, assim, é dada a informação da medida proporcional ao nosso entendimento, à nossa capacidade de entender, e para que a gente possa, a partir dali, se desenvolver e ir absorvendo cada vez mais, né? Aliás, é por isso que, inclusive, tais informações que vêm com o André Luiz não foram divulgadas lá na época de Kardec. Tudo tem seu tempo para acontecer, né? Porque sabemos, assim, que nem tudo nos é dito. Tem muita coisa ainda para descobrir, e como muito bem falou Antonieta, tem muita coisa para que a gente possa desvendar e tentar e conseguir entender, né? E assim, eu diria até que há um limite no acesso dessas informações, porque tem coisas que a gente recebe como informação e muitas vezes deixa de ser até crível. Eu estava até fazendo a palestra anterior, que começou às 3, cujo tema era sexo nos espíritos. E eu estava falando, eu abri a palestra falando sobre o assunto e comentando, imagine um machista inveterado dizer que em algum momento ele vai vir como mulher. Ou aquele homem, sabe, vai vir... São informações que a pessoa vai falar, como? Nossa, então o espírito é meio maluco, eu vou vir como mulher? Como pode? Então, assim, são informações que a gente vai recebendo e que, à medida que a gente vai... Hoje é muito incrível que, se você parar para pensar, espírito não tem sexo, né? E aí, à medida que ele se desenvolve, ele precisa disso, ora ele está mulher, ou ele está homem, ora ele está numa personalidade assim, assado, e ele vai experienciando. É muito natural a gente pensar, mas para pensar, para algumas pessoas isso vai beirar o absurdo, né? E assim, vamos entender, quando eu me refiro a esse limite, a tecnologia que nós temos acesso hoje em dia é algo impensável há poucos anos, se a gente parar para pensar, né? Na minha época de escola, não vou assim, claro que eu não vou falar a minha idade, mas assim, na minha época de escola, a gente não tinha, eu tinha que ir lá para a biblioteca para procurar livro, escrever, Google, internet, tá brincando, isso é uma coisa impensável, né? Então, assim, pensa como é que seria passar disso aqui que a gente está fazendo agora, que coisa incrível. Gente, há alguns minutos eu terminei uma palestra em Santa Cruz e eu estou aqui com vocês. Isso seria algo impensável há muito pouco tempo, né? E olha, a gente está pegando essa ferramenta e transformando isso nessa troca. É claro que algumas pessoas falam, mas há uma impessoalidade, eu não estou aqui, nós somos muito táteis, né? A gente gosta muito de tocar, abraçar, eu pelo menos sou muito assim, mas assim, a oportunidade de estar aqui, a gente sente a vibração, a energia, a vontade, porque a gente está em comum por um bem, né? Que é do conhecimento. Então, o que a espiritualidade faz? É entregar para a gente, cuidadosamente, algo que a gente já tem condição de absorver, que a gente já, de alguma forma, alcançou certo desenvolvimento na nossa capacidade de inteligência e ela vai entregando. O quanto a nossa ciência já avançou para que a gente consiga ter um mínimo de entendimento nessas informações para chegar até nós, é aquilo que a gente está falando desse nível de desenvolvimento. Veja, a espiritualidade, ela nos traz informações novas, e para a época que foi escrito e que foi publicado, nós podemos afirmar que se trata de algo, eu estou falando dos mensageiros, né? A época que ele foi escrito, que se trata de algo extremamente inovador. Que assim como tem as informações que vocês viram que a gente já conhece de nosso lar. Agora, pessoal, da mesma maneira que a espiritualidade entrega esses conceitos buscando o momento certo, né, nós podemos afirmar também que certos conceitos são esclarecidos e atualizados para que a gente perca, na verdade, ideias retrógradas e limitadoras. Então, a ideia da espiritualidade é que a gente vá abrindo aos pouquinhos uma caixinha de conhecimento, né? E à medida que eu vou me abrindo a esse conhecimento, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me intelectualizando e assim alcançando o grande objetivo que é o nosso aperfeiçoamento. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui?
Perfeito. Bom, estejam à vontade para falar, tá? Só levantar. E aí, o seguinte, eu não me refiro só a questões ligadas à ciência, não, sabe? Eu lembro que a minha mãe, certa vez, ela me perguntou assim, eu queria acender uma vela para o meu anjo da guarda. É verdade que se a gente acende a vela para o anjo da guarda, ele irradia a luz? Isso pode me ajudar? Aí eu parei assim, né? Ia respondê-la. O que vocês acham? O que eu respondi para minha mãe? Ela quis saber, ela entendia que ela precisava da vela, no caso, para elucidar a pergunta, ela precisava da vela para que ela recebesse luz no caminho dela. O que vocês acham que eu respondi? Eu acho que você pode ter dito que ela não necessariamente precisava, mas que se isso fizesse ela sentir mais perto daquilo que ela acredita, então é válido. Perfeito. É a crença dela. O fato é que aí, isso é que eu falei de abrir a caixinha, sabe? E ir desenvolvendo, porque... E aí a gente vai para a fé raciocinada. Eu preciso da vela? Não, eu não preciso. Então, mas eu criei que eu preciso. Então, eu vou me abrindo a uma nova possibilidade e perspectiva de conhecimento. Querem outro exemplo? Quando eu era adolescente, eu combinei com uma amiga minha da gente ir num centro assistir uma palestra. Eu já começava a ter um contato com a doutrina, mas eu me forçava muito a frequentar, né, uma casa espírita. E aí eu lembro que uma hora antes, eu comecei a buscar uma roupa, porque alguém falou para mim que eu não podia ir no centro se não fosse de roupa branca. Tinha que ir com roupa branca. E aí eu comecei a buscar roupa, e olha, aí eu falei, gente, adolescente, toda dark, eu só tinha roupa preta, e se duvidar era roupa preta com caveira, eu não achei nenhuma roupa branca, e aí eu liguei para ela e falei assim, amiga, não dá, eu não tenho como ir, eu não tenho roupa branca. E a gente não foi, simplesmente a gente não foi na palestra naquele dia, porque eu entendia que eu precisava da tal roupa branca. E o que vocês diriam para a Aline adolescente? A roupa... desculpa, vai, Simone. A cor da roupa é o que menos importa. É a fé. É que está aqui dentro, ó. Vai de preto, de roxo, de o que for. Mas vai. Mas vai, exatamente. Mas vai. Exatamente, é isso que eu ia falar também. Perfeito. E aí eu trouxe um vídeo. Eu sou, assim, apaixonada pelos Amigos da Luz. Eles trazem conhecimento de forma lúdica, eu gosto do humor, eu gosto da leveza que eles trazem. E aí, para falar um pouquinho disso, eu trouxe um vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Peraí, essa internet tem que funcionar. Peraí. Vamos lá que eu vou achar aqui, já deixei separadinho. Me sinalizem caso vocês não estejam ouvindo, tá? Olha, todo mundo me pergunta, Juliette, como é se dar bem na vida? Eu sempre falo a mesma coisa, tem que estudar. Tudo bem? Oi, Isabela, prazer. Querida, o que você está fazendo aqui? Eu tô vendo esse jardim tão lindo, né? Não canso de agradecer a beleza desse lugar. Oi, irmã. Conta outra, né? Eu sei que você fugiu do umbral. Eu só não sei como é que te deixaram entrar aqui. Umbral? Não. Há muito tempo que eu só vou lá a trabalho. Você deve estar me confundindo. Tá. Se eu que sou eu tive que passar uma temporadazinha no umbral, logo que eu desencarnei, um espírito malfazejo como você ia vir direto pra cá. Tá bom. Malfazejo? Gente, quem ainda usa essa palavra? Os espíritos benfazejos. Tá, e por que você acha que eu sou um malfazejo? Pelos seus trajes, né, minha irmã?
O que tem minha roupa? Olha em volta. Eu não sabia que tinha exigência de roupa para entrar aqui. Então, ter não tem, mas é que com roupa escura você imprime assim, um espírito mais umbralino mesmo. Aí não se encaixa no perfil. Ah, o problema então é a cor da minha roupa. Você tá me julgando porque eu não uso a mesma paleta de cores que vocês? Não, amada, eu não tô te julgando. É que preto é do mal e branco é do bem. Quem disse? Todo mundo sabe. Não te contaram? Poxa, eu adoro preto. Ai, que você é uma malfazejazinha. Mas a roupa para os desencarnados não é só uma construção mental? Não é o perispírito se moldando à autoimagem? Eu achei que a elevação ou não de um espírito se expressasse pela energia que emana dele, pelas suas atitudes. Aqui, pra encerrar o assunto, preto é ausência de luz. Logo, você é um espírito sem luz. Dá fora. Olha, mas eu acho que o preto pode ter outras interpretações. Por exemplo, a escuridão que eu vejo quando eu fecho os olhos para rezar é o preto que me traz um recolhimento, uma paz. A noite negra é tão linda e tão necessária quanto esse dia, claro, ensolarado. E as sombras escuras da árvore? Num dia de sol, nossa, é um alívio. Eu tô pensando aqui, não me lembro de nenhuma fruta de casca branca. Agora, preta, vermelha, amarela, tem muitas. E eu não acho que uma jabuticaba seja malfazeja. Amiga, nós não somos jabuticabas. Silvia, oi, já vai começar a palestra daquele espírito das altas esferas que veio visitar a gente. Você não vai? Não, vou, claro. Eu tava só dando uma situada nessa irmãzinha infeliz aqui que tava querendo se infiltrar. Silvia, ela, a palestrante. Ai, claro! Imagina se eu ia perder essa palestra, não é mesmo? Eu vou lá colocar o meu pretinho básico. Já volto. Eles são fantásticos, né? Eles são fantásticos. Eles são. E assim, é interessante. Parou de compartilhar? É que ainda está aparecendo. Parou sim, Aline. Parou, tá legal. Tá voltando. E assim, e é interessante porque eu não quero, eu quero respeitar a crença de cada um, tá? A gente tem várias pessoas na sala e, de repente, aquela pessoa ela vai entender que ela precisa da roupa branca. Ok, coloque a roupa branca. A gente não está aqui questionando isso, né? Porque mentalmente você vai estar mais conectado se você tiver com roupa branca, porque na sua cabeça você pensa assim. E aí, tudo bem, mas o que a gente está falando aqui, o objetivo é a gente abrir essa caixinha e começar a pensar diferente. Será que isso não faz sentido para você? Não, olha, Aline, não faz sentido. Tudo bem. Olha, Aline, eu acho que eu vou começar a pensar a respeito. Que bom. É o tempo de cada um. Mas eu acho que a ideia é essa, é que a gente possa renovar. E o objetivo de estudar é esse, né? Para que a gente possa se aperfeiçoar e se engrandecer. Essa que é a verdade. E é interessante porque ele mostra de forma lúdica essa ideia, né? Alguém quer comentar alguma coisa? O vídeo do Amigos da Luz, isso mesmo. Bom, eu vou fazer um comentário a respeito desse vídeo, porque há muitos anos atrás, numa casa espírita que eu frequentava, logo que começou a moda do esmalte preto, eu usava muito esmalte preto e ainda uso, né? Eu adoro esmalte preto. E certa vez, né, nós estávamos no grupo conversando e uma das pessoas da casa fez referência a uma jovem que estava pintando a unha com esmalte preto. Aí vira a pessoa e fala assim, mas é um absurdo, porque a fulana está usando esmalte preto. Eu com a unha desse tamanho, pretona, olhei para ela assim, e qual é o problema do esmalte preto? Você pode me dizer? Aí ela percebeu que ela tinha... não, mas é porque ela é muito jovem. Eu falei assim, gente, mas não é a cor do esmalte que vai fazer diferença no que está acontecendo na vida dela nesse momento. Né? Porque, sim, a menina estava passando por umas questões familiares assim, importantes, mas isso não ia fazer diferença, né, para o resultado final. E a gente se pega assim, muito no externo,
né? Aquela coisa assim do o visual externo, né? Como é que a pessoa se veste, como é que a pessoa penteia o cabelo, como é que a pessoa está se comportando no externo, né? É a nossa capa, o nosso envelope que é o importante. O conteúdo, ninguém está muito preocupado com isso, e é realmente uma boa reflexão para a gente fazer, né? Com relação a tudo na nossa vida. Sim, e é verdade. Perfeito, Cristina. E é interessante que eu acho que a proposta mesmo é essa, a gente ir quebrando certos conceitos que a gente trouxe lá de trás. Porque, vejam, a Aline adolescente não foi na palestra. E se ela tivesse esse conceito, e se ela gostasse tanto de preto, talvez ela escolhesse, essa coisa de branco não funciona para mim, não. Eu vou ficar mesmo sem ir para a palestra porque eu quero usar preto. Gente, que sentido faz isso? Não faz, né? Mas às vezes você está dentro de determinadas casas e é tão arraigado isso que tá bom, tudo bem. A gente não vai brigar por isso, né, pessoal? Enfim, cada um tem seu tempo. Essa que é a verdade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que o Ricardo levantou a mão aí. Fale, querido. Eu passei por uma situação desse tipo, mas não com... Por fato de eu ter entrado numa casa espírita já há algum tempo, de bermuda. E acho que minhas pernas eram muito bonitas, e aí me pediram para eu sentar mais para o lado da janela do que no corredor. Aí, mesmo assim, eu fui para o lado da janela para esconder um pouco aquelas pernas torneadas. Eu estava com uma bermuda na altura do joelho. Mas mesmo assim não foi suficiente. Aí, pela segunda vez, o dirigente da reunião pública pediu, olha, eu continuo vendo as suas pernas. Eu falei, então, eu vou embora. Aí eu fui embora, eu saí do centro. Mas depois eu voltei, enfim. Mas é uma história, não é roupa preta, mas é aquele negócio de roupa branca, preta, amarela, vermelha, de bermuda. Foi até um exemplo, estava comentando até com o Henrique Miranda outro dia. Ele entrou sem camisa no centro. Porque ela estava querendo se matar. Você não vai acolher? Porque ela estava precisando se matar sem camisa. Coitado, estava desesperada. E você não entra aqui não, porque não pode entrar sem camisa. Não, peraí. Então, acho que está na hora realmente da gente repensar isso. É verdade, é verdade. Me sinalizem sempre se tiver a mão levantada, que como eu estou com a tela menor, eu não estou conseguindo enxergar, por favor, tá? E aí, assim, em relação ao livro Os Mensageiros, nós estamos falando de um livro que foi publicado lá em 1944, enfim, olha quanto tempo tem esse livro, né? Cujas cenas, as realidades que nos apresentaram, se deram em torno de talvez 2 anos antes. E como o André cita em alguma passagem, né? E é fácil afirmar que essa realidade assim seria refutada por boa parte da nossa sociedade se chegasse àqueles conceitos que André Luiz trazia, né? Porque a nossa sociedade vive ainda, né, às cegas em relação à realidade espiritual, a maior parte, infelizmente. E ainda que ele tenha sido publicado lá há tantos anos, ele continua sendo assim fonte de novidade para nós. Isso é que é incrível, porque assim, toda vez que a gente relê o livro, né, a gente tem sempre um trecho que nos chama a atenção, porque a gente já desenvolveu de uma forma, a gente já pegou um outro conceito, e de repente eu estou lendo, parece que eu nunca li, parece que eu estou lendo pela primeira vez, né? Uma passagem que não desperta o interesse específico naquele momento, já que eu li algo que agora eu passei a entender, né? Ou então, daqui a um momento, eu tirei essa questão da roupa, ou do traje, ou disso, daquilo. Óbvio que a gente não está falando que eu saí da praia, estou de biquíni e vou entrar no centro. Não, porque eu acho que assim, tudo bem, a gente precisa de um mínimo. A gente não vai fazer isso em qualquer lugar. Mas a ideia é um pouco essa. Mas como essa pessoa está chegando no centro? Peraí. Primeiro eu vou ver como ela está chegando. Porque primeiro eu quero acolher, né, o outro, eu quero dar amor. E aí, perfeito, a gente vai trabalhar outras coisas depois, porque a gente fica, às vezes, tão arraigado com certos conceitos e se limita muito mais, né? Bom, e como não podia deixar de ser, o organizador que está por trás de toda essa série de livros, né, que inclusive assina o prefácio dos Mensageiros, quem seria, quem adivinha quem é? Sou apaixonada por tudo que ele traz, Emmanuel. Gente, assim, eu fico impressionada com Emmanuel. Eu não consigo ler nada de Emmanuel que não me faça assim, sabe? Meio que tomar uma... Upa, caraca!
né, de você receber assim uma chacoalhada, porque ele é maravilhoso. Eu sou assim apaixonada pelos conceitos que ele traz, a forma que ele se porta, né? Então, Emmanuel traz lá no prefácio, né, qual é o sentido espiritual que está por trás do livro Os Mensageiros. Exatamente, é isso mesmo, Márcia, ele nos tira da caixinha. Assim, então, no início, Emmanuel, né, traz uma metáfora, quem já leu, eu acho que a maioria teve oportunidade para ler, espero que todos, ele traz a metáfora, que é a metáfora do chimpanzé, né? Até porque, se a gente parar para analisar a obra anterior, que foi o Nosso Lar, com todas aquelas informações inovadoras, chega despertando um certo burburinho, porque é muita coisa, né? Até certo modo, muitos estranhamentos mesmo, e certas informações que eram trazidas naquela obra, o próprio Chico Xavier sente o impacto daquela informação e, assim, e ele até questiona, né? Ele até fica receoso em lançar em algum momento a obra, que conta com tantas informações tão inovadoras mesmo. E, de fato, muitas pessoas não conseguiram compreender e criticaram a obra, imagina, né? Considerando inverossímil mesmo. Porque, se analisarmos, Nosso Lar traz detalhes que a gente não tinha o menor conhecimento até então, como eu havia falado. Nunca haviam nos trazido daquela maneira, né? Você pode procurar qualquer obra anterior ao Nosso Lar que você vai constatar isso, porque, assim, quem tiver de trazer tamanho, detalhes de informação, André Luiz teve essa capacidade. Então, lá no prefácio, Emmanuel vem nos dar uma resposta dizendo que poderia ser para alguns estranho a materialidade das cidades, e por isso ele nos traz a metáfora do chimpanzé, dizendo que, se fosse possível, né, o chimpanzé está lá, e aí, se fosse possível para o chimpanzé conhecer a realidade humana, ele faz essa analogia, pegando o chimpanzé e observando tudo que diz respeito à a forma que a gente vive. Então, ele disse, né, se fosse possível o chimpanzé conhecer essa realidade humana, num palácio, com as suas circunstâncias, e tivesse que voltar à sua comunidade de chimpanzé, né, para dar uma notícia de como é a vida no palácio, que ele observou, ou seja, a vida entre os humanos, ele também descreveria coisas conhecidas daquela realidade animal. Por quê? Para que as pessoas pudessem entender, porque senão as pessoas não conseguiriam entender, né? Ou seja, ele diria que, ao invés dos pelos, os homens usam roupas. Ah, não tem pelo não, mas ele tem roupa, fazendo um paralelo, né? O sistema digestório é muito parecido com o nosso. As relações humanas guardam certa semelhança com o núcleo dos chimpanzés, com o nosso núcleo. Enfim, ele traria uma série de detalhes que ele descreveria o chimpanzé de um modo parecido, mas que viria de uma realidade sublimar. A realidade que ele estava observando é uma realidade sublimar, em comparação a ele, superior, e queria se deferir realmente aos aspectos ligados à moral, à razão, ao raciocínio, porque o chimpanzé não tem isso, né? Ele teria dificuldade de narrar essas questões espirituais, claro, porque não faz parte da realidade do chimpanzé essa realidade espiritual. Mas aquilo que se refere à parte material seriam equivalentes ao que ele já conhecia. Então, ele conseguiria trazer muito bem e se fazer entendido nas questões materiais. Mas já na parte espiritual, aquela comunidade de chimpanzé teria um conhecimento com facilidade? Não, porque é algo inovador, né? Dando, então, essa explicação para aqueles que não compreenderam bem a mensagem trazida em Nosso Lar, tão inovadora naquele momento, né? E que vai ter uma sequência natural e que a gente está aqui fazendo ela com os mensageiros. Então, assim, novamente, teremos uma realidade, ora em Nosso Lar, ora em situações em regiões umbralinas, que traz o mensageiro, ora na crosta. Então, estamos desenrolando mesmo
toda a história que nos traz esse livro maravilhoso que é o Mensageiros, né? E aí, assim, Emmanuel ainda nos fala que é natural, que não é possível saltar a realidade. A evolução acontece gradativamente e que não há um contraste absoluto, já que tudo obedece a um senso de evolução gradual, no sentido da espiritualização, no sentido da sublimação das realidades, né? Eu entendo que hoje em dia não há mais esse senso de estranhamento, já que isso para a gente já virou algo mais natural, tais conhecimentos, mas a gente está falando aqui de quando todo mundo recebeu isso. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos lá. E ele ainda complementa, o que nos leva a grafar esse prefácio, que não é questões filosóficas, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade do leitor amigo, ou seja, a nossa oportunidade de trabalho nos dias que correm. E aí ele ressalta ainda: felizes os que buscam o serviço que compete. Felizes os que buscam o serviço que compete. Ou seja, felizes daqueles que aproveitam esses breves momentos aqui no planeta para agir com lucidez. Estar lúcido em relação às verdades espirituais. É isso que a espiritualidade nos pede. Se dando conta mesmo da importância desse momento, se dando conta do serviço que nos cabe organizar. Porque tem muita gente ainda usando uma venda, né, em relação a isso. Então, esse livro, ele vai falar, né, dos mensageiros, e se nós analisarmos, mensageiros somos todos nós, não é verdade? Que viemos com o compromisso de viver o Espiritismo em nossas vidas. E esse compromisso, seja onde for, na casa espírita, dentro da nossa casa, enfim, é algo que nós devemos priorizar. Muitas vezes a gente faz o inverso. Porque se nós formos ver no livro, o trabalho de preparação leva, às vezes, décadas e mais décadas. E o que acaba acontecendo é que a gente chega aqui e esquece praticamente tudo, ou não faz questão de lembrar, ou não faz questão de estar atento às inspirações, às informações, às vezes a chacoalhada que a espiritualidade dá para que a gente não se perca, né? Então, assim, é preciso estar muito ligado a essas questões para que a gente não dê tanta importância às questões materiais, para que a gente priorize as questões espirituais. Ou ainda, que as dificuldades que se impõem, elas não, que a gente saiba, né, que elas são superáveis com a nossa boa vontade. Então, eu acho que essa é uma observação importantíssima, que a gente esteja atentos. Nós estamos atentos? Esse, eu acho que é o grande... Se eu tivesse que resumir o livro numa frase, seria essa: esteja atento. O chamado está aí, né, pessoal? Então, assim, parte dos mensageiros somos nós próprios. E parte são aqueles que estão no mundo espiritual nos dando o apoio, né? A assistência, a inspiração, a orientação. Então, Emmanuel continua nos dizendo o seguinte: o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Mas, muito mais do que isso, revela uma oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Acho que o Ricardo levantou a mão. Fale. Aline, coisa bem rápida. Você claro. Atenção do Emmanuel. E uma coisa para a gente prestar atenção, que às vezes a gente passa despercebido. Os prefácios de todas as obras, né, do André Luiz são muito importantes. Às vezes nós temos uma tendência de pular o prefácio. Deixa eu começar no capítulo. Vamos ler o prefácio, porque às vezes até o prefácio é
nós nos reunimos aqui uma tarde inteira, só o prefácio, né? Assim como aconteceu uma vez numa palestra que eu assisti, só a capa do Livro dos Espíritos foi uma palestra. Então, é só um ponto de observação, naturalmente, para que nós possamos, né, prestar atenção, já que a Aline está comentando sobre o prefácio, é importante a gente ter isso em mente, né? É bem oportuno, bem oportuno. Muito legal a tua observação, Ricardo, super importante. E a Cristina colocou aí a partir da capa exatamente isso. Mas eu ainda diria que, muitas vezes, na nossa ansiedade, a gente quer começar no capítulo 1, porque eu já quero começar o livro, né? E a gente está sempre vivendo no futuro. Então, eu estou sempre no outro livro, no tal livro. Então, assim, o desafio, eu acho que é esse, né? Viver o aqui e o agora. E começar muito lentamente. E o prefácio, ele traz uma riqueza, porque assim, eu estou tentando, eu não conseguiria não colocar o prefácio para a gente começar o estudo, né? Embora seja interessante a gente falar e pontuar das histórias, mas assim, o Emmanuel traz tanta riqueza, e até para que a gente possa ter essa questão do sair da caixa, né? E aí eu estava falando da questão do autoaperfeiçoamento, né? Do esforço interior. Eu também penso o seguinte: é possível você terceirizar esse teu aperfeiçoamento? É possível você falar, fulana, faz aí uma reforma em mim? Como? Né? Não tem como. Então, assim, que a gente esteja extremamente atento a isso. Eu trouxe até um outro vídeo que é muito interessante para que a gente possa ter essa noção do desenvolvimento, né, que a gente pode ter, do autoaperfeiçoamento. Olha que interessante, olha o que ele traz. O título é Reforma de Fachada. Foi. Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora. Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora como fica por dentro. Mas nem com souvenir? Então, assim, nem com souvenir, na verdade, nem com nada. O exercício é nosso, do esforço, né, diário, para que a gente tenha isso. Alguém quer falar? Ai, só um comentário, eu achei maravilhoso, porque, cara, se alguém pudesse terceirizar esse serviço, rapaz... A gente já está na fila. Muito bom, muito bom. Não, sem dúvida, Soninha, se a gente pudesse, ia ser maravilhoso. E assim, eu até fiz um paralelo em relação a isso. Eu volto a falar aqui que o que eu vou falar, eu não estou dizendo que a pessoa não tem que fazer isso. Eu vejo tanta gente buscar, né, cumprir promessas, subindo a escadaria da penha de joelhos. Nossa, assim, que esforço. Eu entendo o que faz alguém fazer isso, por exemplo, né? Então, assim, de maneira nenhuma eu estou desmerecendo esse esforço da pessoa. Mas, gente, vou falar, um esforço imensurável, eu diria, que é você se calar, por exemplo, quando o seu marido, quando a tua esposa, quando alguém da tua família, alguém próximo, é extremamente grosseiro com você. Eu quero ver
conseguir manter esse esforço, ou então ainda, algo que eu sei que aquilo ali me leva a um limite da impaciência, da irritação, e eu entregar a serenidade, sabe? Eu não estou desmerecendo o esforço físico que é subir a escadaria, não é isso de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que, na verdade, a exigência maior, né, o que realmente vai fazer a diferença, é o quanto que eu me burilo com, né, espírito imperfeito ao alcance e buscando esse autoaperfeiçoamento, né? Eu acho que isso que é interessante pensar. Alguém quer fazer algum comentário? Exatamente. Mas beber a tal da água, sem dúvida. É uma forma de você evitar, né? Só que, às vezes, aquilo te toma tanto que você vai jogar água fora e você vai sair falando. Você precisa falar. Já viu isso? Eu necessito botar para fora, né? Tem muito isso. Essa é a ideia. Assim, alguém quer trazer aqui alguma experiência que tenha vivenciado de um esforço que chegou a doer, mas que conseguiu se vencer? A dor do orgulho ferido, sabe? Gente, não tem dor maior. Olha, o meu joelho vai doer pra caramba quando eu chegar lá no final dessa escadaria. Agora vai doer muito mais o meu orgulho ferido. Olha, eu vou Fale, falar o seguinte, já que você da água, a Simone está até bebendo água aí, certa vez eu fui orientado por a beber água, beba água e fique calado, que é a melhor coisa que você tem a fazer. Eu bebi vários de água e deu certo, foi a melhor coisa realmente. É verdade. Eu estou me afogando, não estou conseguindo direito não, mas estou tentando, entendeu? Então, dizem que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, né? Perfeito. O problema é que para a gente garimpar o ouro é muito complicado, porque, na verdade, o nosso maior propósito é a transformação pessoal. Sem dúvida. Né? E sempre que a gente é confrontado pelo outro, na verdade, a gente está descascando as nossas questões pessoais, as nossas questões internas. Sim, né? O nosso ego, o nosso orgulho. E a gente precisa ponderar, e não é fácil, né? Não é realmente fácil, ponderar entre ter razão e ser feliz. Né? Exatamente. Porque ter razão é extremamente material, e ser feliz é uma questão da alma. Uhum. Então, assim, alguns embates serão inevitáveis? Sim, alguns embates serão inevitáveis. Uhum. Né? Ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, vai chegar um ponto que, assim, vai ser difícil evitar algumas colisões, não é? Sejam por questões pessoais, por recordações, enfim. Algumas questões são difíceis mesmo. Mas se a gente conseguir, ao longo do caminho, se preparar para que a colisão, no lugar de ser num grande muro de concreto, possa ser numa superfície menos dura, eu acho que todo mundo vai ficar bem na fita. Perfeito. Exatamente. Então, esse processo ele é um processo muito difícil. Muito difícil de ser alcançado. E quanto mais a gente estuda, que mais a gente faz as reflexões que nos levam a chegar a essas conclusões, vai parecendo que vai ficando mais difícil a gente chegar nisso, porque a gente vai se responsabilizando mais, né, pelos resultados. Exatamente. Uma coisa importante, só para pegar só o gancho no que a Cristina falou, à medida que nós temos informação, conhecimento, estudo, leitura, isso vai nos dando conforto e uma certa segurança de nossos problemas do dia a dia, com essas situações que a Cristina colocou, essas situações incertas. Então, isso também é super importante. Eu acho que nós temos a doutrina que é fantástica em todos os aspectos, e isso nos ajuda muito de nós lidarmos com nossos problemas, que todos nós temos e vamos ter ainda problemas. Isso nos dá muita segurança, ou pelo menos um certo conforto, um certo acolhimento. Verdade. Fala, Natália, querida. Sobre o orgulho ferido, gostaria de dar um exemplo. Legal. Eu tenho passado, né? Eu tenho 2 filhas, e assim,
Quando elas nasceram, tudo bem, foram ficando maiores, de repente as opiniões começaram a serem confrontadas. E a criança queria colocar uma roupa e falava, não, mas essa daqui é melhor. Ah, vamos fazer isso primeiro? Não, mas por que tem que fazer? Não, porque é melhor, porque eu sou a mãe que eu decido. E as coisas foram ficando complicadas. E de repente eu percebi que não. Por que as coisas precisam ser do meu jeito? Pode ser do jeito delas também, né? Então, a partir do momento que eu percebi isso, que elas também são seres humanos em formação, e que elas estão me ensinando muito, os conflitos melhoraram tanto, eu aprendi mais, continuo aprendendo mais com elas. E é isso, assim, para a vida, para colegas de trabalho, para todo mundo tem algo de bom a oferecer, né? Então, até hoje, às vezes eu dou aquela engolida no meu orgulho, eu preferia assim, mas aquilo lá também é bom, e por que não, né? Perfeito, e é verdade. E assim a gente vai trabalhando a humildade, até nessas pequenas questões, né, que fazem toda a diferença no nosso convívio. E é interessante isso. Lá, há alguns anos, quando eu comecei a ser facilitadora, eu tinha um incômodo gigante. Se alguém chegasse e trouxesse uma questão, eu falasse assim, eu não sei. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso comigo. Falei, vem cá, você sabe de tudo? Nossa, então você agora é a conhecedora, né? Não, sabe, você não sabe. Então, assim, o máximo é, gente, olha, eu vou estudar isso aí que você está me perguntando ou que você está comentando e a gente troca em algum outro momento. Mas o que quer dizer, né, eu não sei? O que quer dizer o não sei é isso, é você mostrar a humildade diante do conhecimento que você ainda não tem. E é aquilo que a gente está falando. O que a gente está fazendo aqui? Abrindo, né? Trazendo novos conceitos, trocando, adquirindo, aperfeiçoando. E a gente vai fazer isso constantemente. Essa que é a verdade, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Perfeito. Vamos lá, vamos seguindo, levantem a mão como quiserem. Bom, ainda lá no prefácio, Emmanuel ressalta o personagem Aniceto. Olha a importância de ler o prefácio, porque ele ainda pega e mostra a importância de um personagem que estará no livro, né, nos coroando com vários discursos. E ele diz assim, que é o grande mensageiro do livro, e traz uma mensagem de grande reflexão quando fala dele, dizendo o seguinte, lá no prefácio ele fala de Aniceto, né? Quem observar o nobre serviço de um Aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Gente, como deve ser difícil ajudar a gente, não é não? Na maior parte do tempo a gente está com a cabeça voltada em outro lugar. É impressionante o quanto que a gente deve, sabe? Primeiro que nós somos ansiosos, a gente pensa em tudo ao mesmo tempo agora, a gente não consegue serenar, a gente não consegue se acalmar. Então imagina a dificuldade em nos ajudar. Eu fico imaginando o trabalho da espiritualidade, né? E aí ele fala, né, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço, não é mesmo? Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, a gente abandonar isso requer um certo esforço, né? Olha o convite aí para que a gente foque no aspecto espiritual, em detrimento ao material, né? Eu acho que essa que é a ideia e a proposta. Assim, agora a gente vai entrando, então, na nossa história propriamente dita, falando, né, saindo do prefácio e vamos falar um pouco dela. Como todos sabem, como a gente já falou desde o início, ela é uma sequência de nosso lar, né? E o que acontece? A partir da transformação desse espírito, que escolheu esse nome, que a gente conhece como André Luiz, até para que a gente conseguisse identificá-lo, nomeá-lo de alguma forma, então, daí, né, você precisava de um nome, ele traz essas informações, e aí eu queria que a gente tentasse refrescar um pouco a nossa mente nessa história que foi contada, o livro, né, recentemente, e aí eu trouxe o trailer do filme, que ele fala de forma breve, mas só para a gente refrescar e entrar nas outras histórias para que a gente possa
refrescar mesmo, né, na nossa cabeça isso. Vamos lá. André, acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem? Gente, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam Desculpa, Renata, pessoal. como eu faço para conseguir alcançar o sucesso? Bom, já tem para a gente dar uma ideia, até em função do tempo, então vem todo esse processo, né, de descoberta dele sair do umbral e da gente ter toda a sequência do que acontece quando ele desperta para o mundo espiritual. E como eu falei lá no início, quantos ainda utilizando essa viseira, utilizando estão cegos para a realidade espiritual, né? Quantos Andrés nós encontramos por aí no sentido de entender, né, aquilo que fere, que é a matéria que está ali, né, ao nosso alcance, ao nosso tato, o quanto que é uma prioridade e as questões espirituais estão em segundo plano, ou então nem existem na vida daquela pessoa no sentido de conhecimento. E assim, fazendo um link com essa história anterior, né, reforçando essa mudança interior de aperfeiçoamento que ele alcançava, eu trouxe um trecho interessante que ele diz o seguinte, e aí eu vou trazer para vocês, cada ponto que eu vou lendo do livro, eu gosto tanto do livro, né, e da sequência dos livros, que assim, é emocionante, porque ele passa o que ele sente à medida que ele vai, né, descobrindo, tendo aqueles conhecimentos. E aí ele diz o seguinte, pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Adversários passam a ser benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre. Não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Olha aí, saindo o orgulho, buscando e entregando a humildade, né? Não mais procurei na esposa do mundo, até porque, né, pessoal, ela estava esposa, ela não é esposa. A companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedades minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto,
senti que outro amor se instalava em minha alma. Esse despertar de André Luiz, ele é lindo, né? E aí ele ainda continua dizendo: até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas, porque você está cego, você não consegue enxergar, né? Gente, veja o que acontece quando a gente se distancia desse egoísmo pernicioso que nos acompanha. Observem o mundo de possibilidades que existe à nossa frente e que a gente não consegue enxergar por ter essa viseira, sabe? E ele ainda fala: perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, não tem mais interesse por aquilo. As próprias descrições dos enfermos lá nas câmeras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, porque o que ele queria mesmo era ajudar, não matar a própria curiosidade. O foco muda, pessoal, sabe? O interesse se eleva, a fofoca, a conversação fútil, sabe? Dá lugar ao interesse real em ajudar. Afinal, a língua revela o que está dentro do nosso coração. O que a gente fala é o que a gente carrega dentro, né? Essa é a ideia. E assim, movidos por esse sentimento, uma vontade se dilata dentro dele. E ele procura Narcisa, né? Narcisa, um espírito amigo já de conhecimento de todos, né? Desde lá, para expor esse desejo. E ela, Narcisa, ela o incentiva a procurar o Ministério da Comunicação para tentar novas frentes de trabalho. E aí se abre para ele a possibilidade de, caramba, vou sair das câmeras, novas frentes de trabalho. Ele também leva esse desejo a Tobias, que aparece até no vídeo, né? Alguém que o acompanha, veja, desde lá do início. Então ele também leva esse desejo a Tobias, companheiro muito próximo dele. Em toda a história de Nosso Lar, Tobias está muito presente nessas descobertas, né? E é Tobias quem primeiro fala de Aniceto para ele, né? Eis que surge, então, na vida de André, Aniceto. Não sei se é Aniceto, Aniceto, eu vou chamar de Aniceto, que vem desde o prefácio Emmanuel ressaltando Aniceto. E que ele descreve como uma criatura que se ligaria fundamente à vida dele. Ele faz essa descrição no início do livro, né? E assim é que há um encontro entre ambos. André relata a primeira impressão que tem a respeito dele, e é interessante que André observa que Aniceto tem a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. E é essa riqueza de detalhes que sempre me chamou a atenção quando eu leio as obras de André, porque ele traz os detalhes, a percepção em relação ao outro, o cuidado de observar como é cada um, né? E nessa sequência, Aniceto vai descrevendo o trabalho, e ele trouxe um trecho, né, para a nossa reflexão, que ele vai falando: ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais. Chega de vaidade, né? Trazidas do mundo carnal, não tem mais isso. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, nos interessamos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai, e toda convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. E olha aí, novamente a espiritualidade nos convidando a deixar o egoísmo de lado, né? E uma informação relevante que ele traz e que serve como aprendizado também para a gente, ele diz o seguinte: aqui no mundo espiritual, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor.
Olha a questão aí da humildade, né? Que enriquece observações e intensifica experiências. E aí, nessa sequência, André, intrigado, né, com tudo que ele acabara de ouvir de Aniceto, vai tentar entender um pouco mais com Tobias. Eis que Tobias traz informações que servem mais uma vez para a nossa reflexão, quando ele menciona o preparo dos mensageiros, que somos nós. E olha o que Tobias fala. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. Eita, mas são muitos raros que triunfam. Gente, chega a dar até medo, né, não? Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros fracassam de todo. Falei, Jesus, o que eu ando fazendo? Fico me perguntando também, né? E assim, e aí vem uma ponderação também construtiva de Tobias, quando ele diz, meu amigo, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Né? Ele ainda fala, cremos por lá resolver todo o problema pela atitude suplicante. Chega ali, faz uma oração, suplica, está tudo resolvido. Entretanto, a genuflexão, o que quer dizer? Né? O ato de se ajoelhar, não seleciona questões fundamentais do espírito. Infelizmente, não. É preciso um esforço diário para que a gente conquiste esse aperfeiçoamento. Né? Ele ainda fala, raros triunfam. E por quê? Porque todos estamos ligados ao extenso pretérito de erros que nos defrontam a personalidade. Né? E é interessante que assim, em cada ciclo nós acreditamos, ele ainda fala, né, nós acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o nosso futuro. Né? É incrível como a gente acaba não estando atentos a isso. Né? E ele finaliza dizendo, quando todo obstáculo traduz oportunidades verdadeiramente preciosas aos que já tenham olhos de ver. E aí a pergunta é, será que a gente tem olhos de ver? Será que a gente já conseguiu se abrir para a espiritualidade e conseguir transformar realmente essa encarnação em um diferencial para a gente? Bom, e aí após esse belo discurso, né, Tobias deixa André com Aniceto, e aí Aniceto resolve chamar Vicente, que é um espírito que, quando encarnado, havia sido médico também, e, inclusive, ele é escolhido para ser o parceiro de André, né, Vicente, por essa afinidade de profissão entre ambos, quando encarnados. E André ficou fundamente agradecido e feliz com aquela escolha. E ainda descreve que, que em pouco mais de uma hora eles pareciam assim, irmãos unidos desde muito. André se identifica muito rapidamente com Vicente. Vicente também médico, né? E de boa situação financeira, porque André chega e fala, nossa, olha, irmão, minha vida lá na Terra, nossa, foi horrível, porque aconteceu tal coisa e tal. E aí o Vicente, aconteceu isso? E é curiosa essa parte do livro, que cada um traz a própria história e parece que só piora, né? Parece que cada um vai se chafurdando cada vez mais nas próprias escolhas. E aí Vicente traz, né, a própria história, depois de André Luiz contar a história dele mesmo. E aí Vicente, também médico, né, de uma boa situação financeira, casou-se com Rosalinda, segundo ele, uma esposa super compreensiva, né, mãe dedicada e tal, e com 10 anos de casado ele recebe o irmão solteiro, advogado, que morava naquela oportunidade num hotel, mas não saía do âmbito doméstico de Vicente. E ele foi percebendo pouco a pouco essa mudança na esposa, né, que passou a preferir a companhia do cunhado, a dele, do marido. Até que ele se vê enfermo, Vicente se vê enfermo e, para sua surpresa, acaba desencarnando. E ele, assim como André, após ser resgatado lá das zonas umbralinas, então foi médico, também passou pelas zonas umbralinas, retorna, né, ao lar terreno e observa Eleutério, que é esse irmão dele, né? Eleutério havia casado com a esposa dele, de Vicente, Rosalinda, e, para sua dolorosa surpresa, descobre
que havia sido, na verdade, assassinado pelo próprio irmão e pela esposa, né, para que ambos pudessem ficar juntos. E aí eu gostaria de destacar 2 belas lições nessa passagem, porque André pergunta, mas meu irmão e a justiça, eles estão soltos? No que Vicente responde, ora, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Então, o questionamento é, né, o que a gente anda plantando no nosso dia a dia, né? E aí, na sequência, ambos, né, Vicente e André, vão escutar a preciosa palestra de Telésforo, antigo trabalhador lá da comunicação, e ali Telésforo fala, né, que vê reunidos muitos irmãos que falharam. Ali tem uma reunião de gente que falhou, né, nas tarefas de doutrinação e mediunidade. E ainda reforça que muitos estão distraídos das realidades eternas. E aí ele fala, será que estamos vivendo, né, dessa forma? Tem um questionamento, toda vez, inclusive, quando a gente pega o livro, eu me questionei, gente, será que como é que eu estou vivendo essa encarnação, né? Você começa a fazer uma autorreflexão em relação a essas verdades que você vai recebendo, né? Então, assim, que isso sirva de reflexão para todos nós, né? Eu não poderia deixar de trazer essa passagem de Telésforo quando ele fala o seguinte, Jesus não esperou que os homens lhes atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los à subida áspera. Então, trazendo, né, essa imagem de Jesus se colocar na humildade, descer ao nosso nível, né? E aí ele ainda fala, e se eu tivesse que voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo as conversações edificantes? Porque observem uma coisa, quando André começa a escutar várias histórias. André começa a escutar essas histórias, e eu não sei se alguém teve a percepção de observar que ninguém falou de outra pessoa. Todos falaram de si mesmos. Vocês observaram isso? E é interessante, porque eu fiz essa observação e eu até peguei uma imagem que tinha uma traz esse ensinamento, né? Que olha só, olha que interessante. Quando ele nessa imagem aqui que eu peguei, peraí. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar? A imagem, acho que agora é que está aparecendo, Aline. Está aparecendo a imagem de alguém agora treinando, apareceu. não é isso? Pelo menos para mim apareceu aqui, não sei se para todo mundo. Espero que para todo mundo. A ideia é que a imagem Apareceu. seja, né? Perfeito. Cuidar da vida dos outros. Aí você tem um monte de gente para julgar, um monte de gente para cancelar, né? Mas olha lá, ninguém treina o tratar da própria espiritualidade, né? Então, muito dessa ideia. Eu tive, talvez, essa percepção de observar que todas as histórias trazidas ali foram histórias contadas e cada um falava da sua própria falha, né? Do seu próprio... de como desenrolou, né, a história de cada um. E aí eu vou trazer, então, algumas histórias que finaliza, né, esse capítulo. E é interessante você observar como cada um traz a própria percepção daquele ato falho, né? É interessante observar isso, porque quando a gente observa imagina, né? A espiritualidade prepara, a espiritualidade monta toda uma organização de fatos, sequências, a questão material, e aí você está lá, pronto, o berço está pronto, vá. E aí, de repente, você não faz nada daquilo que foi programado. Imagina o sentimento, né, de
frustração que é quando a gente observa que nada do que foi organizado lá na espiritualidade a gente cumpriu. Né? Então, assim, deve ser uma sensação tão angustiante, né? Não, eu quero voltar, não, deixa eu voltar logo para poder resolver, porque eu acho que agora eu vou. Né? Todo momento a gente está aqui. Alguém quer falar um pouco dessa percepção que teve em relação a essas histórias? Beleza, vamos lá. Fala, Vânia. Vânia levantou a mão. Ela tem que ativar o microfone. Acho que você está sem microfone. A gente não está te ouvindo. Desculpa, é porque o celular é novo, tem algumas coisas que ele agora está. Agora ele está se mostrando aqui. Agora eu estou te ouvindo. Estou aprendendo. Já tem configurações aí que eu tenho que fazer. Você falou, né? Eu queria falar de uma coisinha lá de trás que você disse sobre a percepção do André em relação à família, né? A não sermos donos, né? Não se considerar mais dono, nem marido, nem a esposa. Eu acho que esse tipo de visão a gente já deve ter a partir de agora. Verdade. Como pais, como família, nos percebermos que nós não somos donos uns dos outros, somos apenas companheiros de jornada. Verdade. Entendeu? Verdade. Porque, principalmente na relação pai, mãe, filhos. Porque a gente se julga dono, quer decidir os destinos e, na realidade, às vezes a gente acaba atrapalhando todo um processo que você está falando agora, que é o processo reencarnatório que foi programado com as nossas trapalhadas como pais e mães. Acho que nós somos, assim, os condutores, né, os responsáveis por colocá-los no caminho até um determinado momento, e a partir daquele momento a gente deve acompanhá-los, vamos dizer assim, como os mentores nos acompanham, né? Dar apoio, conselho, entendeu? Tentar ajudá-los no caminho, mas não interferir de forma negativa, como se fôssemos proprietários deles, coisa que jamais seremos. Não somos proprietários, talvez, nem de nós mesmos. Acho que a gente ainda tem que pensar até nisso. É verdade, sem né? dúvida. É verdade. Obrigada, querida. E quanto a esse aspecto, eu acabei me perdendo no raciocínio que você perguntou aí do... Acabei me perdendo. Dessa percepção, né, em relação às histórias que a gente... Sim, sim. Eu acho, assim... na minha visão hoje, né, eu acho que a doutrina espírita ela nos traz uma visão um pouco dura de nós mesmos quando a gente começa a caminhar nessa doutrina. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais misericordioso conosco próprios. Auto-perdão. Porque auto-perdão e, assim, não é ser cúmplice dos nossos erros, mas saber que somos passíveis de errar, para que a gente não chegue do outro lado e entre nesse processo que você falou. Vou ficar angustiado, quero reencarnar logo para resolver logo isso tudo. A gente tem que ter um pouco mais de misericórdia conosco mesmos, para que a gente possa, vamos dizer assim, sofrer menos moralmente e, ao mesmo tempo, caminhar com mais, vamos dizer assim, passos mais firmes, mesmo que eles sejam curtos, entendeu? Porque senão a gente vai se cobrar muito, vai se cansar, não vai conseguir chegar aonde a gente quer chegar, até porque nós nem sabemos qual é a nossa programação, a gente não sabe nem aonde a gente tem que chegar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que viver o dia a dia, principalmente no momento atual, acho que a gente tem que viver muito, muito bem o dia de hoje, fazendo com que ele seja um tijolo para o dia seguinte e assim por diante. Entendeu? Só isso que eu queria falar. Obrigada, querida. E eu acho o seguinte, ainda que a gente não saiba conscientemente, a gente precisa estar atento que a espiritualidade, de alguma forma, vai enviar, né,
a gente tem a inspiração para receber, um caminho para trilhar. Olha, é por aqui, a gente vai ter a nossa escolha, mas a gente não está abandonado nisso, e a gente sabe disso, sem dúvida, né? É só pontuar o quanto que a gente recebe essa ajuda constantemente. Isabela e Natália, né? Isso mesmo. Isabela e Natália querem falar também. Falem, eu não sei quem foi primeiro. Oi, Aline, tudo bem? Eu vou dar espaço para a Natália falar, porque, na verdade, assim, nos nossos cursos, a gente tem o hábito também de receber perguntas pelo WhatsApp. Então, sempre que abre o momento da discussão, eu leio as perguntas que o Gresg recebeu pelo WhatsApp. Então, eu vou deixar primeiro a Natália fazer a colocação dela, e aí depois eu venho com as perguntas, tá bem? Ótimo, perfeito. Fale, querida. Então, você perguntou em relação a todas as histórias, uma coisa que eu achei interessante. Todos eles com aquela preocupação e aquele arrependimento. Eu estava no caminho errado? Eu estava. Mas o plano espiritual tentou me puxar diversas vezes para ir para o caminho certo e eu não percebi. Exato. Todos eles, depois que passou, perceberam isso. Então, é isso que eu acho que a gente tem. Isso foi o chamado desse livro para mim. A gente tem que perceber, cadê os meus chamados? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Tudo aquilo que às vezes eu duvido de que seja o caminho errado, às vezes pode ser um novo chamado, mas às vezes a gente está numa convicção que está tão certo, que não é bem isso, né? Exatamente, perfeito, perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho o seguinte, a gente fica se cobrando, né, das coisas, mas nesse momento, uma coisa que o Marco, nosso querido Marquinho ali, do Autocura, uma vez ele falou que, será que a gente escuta o que Deus fala com a gente? O que a espiritualidade fala com a gente? Que a gente só fala, né, daqui para lá. Então, eu acho que quando a gente chega nesse momento, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo? Faz a pergunta e ouve. Aprenda a ouvir. Aprende a ouvir. Porque vem a resposta. Vem mesmo. Às vezes você está vendo um programa de televisão, vem alguma coisa, você está lendo, vem, parece que aquilo é para você, alguém que você encontra e fala alguma coisa. Então, minha dica, aprende a ouvir. É verdade, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente. Né? Não esqueci isso nunca, Marcos. Isso. Que bom. Deixa eu até contribuir, aproveitando que a Antonieta falou disso. Tem uma prática que eu acho bem legal, que eu acho que todo mundo pode fazer, né? A gente tem, normalmente, pelo menos deveria ter aquele hábito da prece, né? Aquele momento da prece, onde a gente se conecta, onde a gente conversa com Deus, né? Independente da crença, enfim, também não vou entrar aqui em crenças particulares. Mas eu acho que é legal um exercício que a gente fazia muito lá, e eu acho que, poxa, quando você consegue fazer, você enriquece muito a sua intuição. Pega esse exercício assim, faz a prece e depois 10 minutos de silêncio. 10 minutos de silêncio, onde você estiver ali, claro, né? O ideal é que você consiga estar num ambiente que te permita ali. E a gente vai se impressionar com as intuições que chegam. Muitas vezes a gente não vai entender de primeira, né? Vem aquelas intuições que a gente acha que é da nossa cabeça, a gente ainda tem muito isso, né? Não, sou eu que estou viajando aqui. E daqui a um tempo aqui você vai voltar e falar, bem que aquele negócio lá tinha uma lógica. E detalhe, se você precisa de algo esfregando na cara, lê um livro abre um livro de página. Tinha uma época que eu estava vivenciando uma situação. Gente, toda hora vinha aquela mensagem. Falei, gente, tá bom, eu já sei. Eu já sei. Entendi. Eu já entendi, exatamente. Caramba, era incrível. E é isso, né? Só precisa estar aberto. Senão você, como você falou, né, Marquinho? Tem nada a ver isso aí. Nossa, tô viajando. A gente sempre acha que tá viajando. E provavelmente não é viagem. Muitas das coisas que chegaram, ainda mais nesse momento que você está conectado, que você está de alguma forma ligado. Né? As intuições vêm com muita força, é impressionante. Impressionante. Eu não vou contar a história, mas assim, a minha segunda filha, porque eu sempre falei que eu só ia ter uma filha, acabou uma filha, Deus me livre, uma filha. De repente, aquela pessoa que, Deus me livre ter outra filha, e acho que eu tenho que ter outra filha. Como assim? Era quase um sacrilégio alguém falar de eu ter uma segunda filha, sabe? Não que você tá maluco, nem pensar. Eu reagi assim, e de repente eu comecei a ter essa ideia. Gente, essa ideia não era minha, peraí. Aí fui lá no centro para retificar isso, né? Na verdade, para ratificar, acabei ratificando o negócio, porque tinha que ter mesmo e tive. Então, enfim, acontece desse jeito. Fale, querida.
ler aqui as perguntas que a gente recebeu. A primeira foi, no capítulo 1, Narcisa diz a André que ele está fazendo uma renovação mental. Qual é a forma mais prática de fazermos a nossa? Eu quero, mas não sei por onde começar. Perfeito. Eu acho que se a gente pensar em renovação mental, é isso que a gente está fazendo. E olha que interessante que a gente abriu falando exatamente isso. Se abrir para novos conceitos. Eu acho que é primeiro. A gente começar a entender o mecanismo. Porque um pouco do que a gente falou agora, se eu não acredito como é que funciona todo o mecanismo, eu não vou entender como é que é o processo. E como é que eu vou me abrir? Como é que eu vou me renovar? Não vou conseguir, porque eu estou fechada, eu não tenho um entendimento necessário para aquilo. Então, uma vez que eu conheço o procedimento, como funciona, qual é o procedimento? Eu preciso me conectar. Como eu me conecto? Preciso me calar interiormente, né? O meu interior. Como é que eu faço isso? Ler um livro de página, cada um vai escolher a forma que melhor faz essa conexão. A partir dali eu começo. E aí você vai se renovando suavemente, sem perceber, e uma vez colocando isso em prática constantemente, você vai se perceber muito diferente, né? Essa aqui é a verdade. Vai. Muito bom. Vou ler a próxima. André diz que estava certo da sua volta à carne, em um futuro talvez não distante. André Luiz já encarnou? A espiritualidade já nos trouxe essa informação? Pessoal, eu não tenho essa informação. Assim, né, as fofocas do mundo espiritual eu não estou muito atenta. Mas, assim, se alguém quiser compartilhar algo, eu escutei, eu li e tal, eu não dou muita importância para esses detalhes. Mas, assim, eu diria que eu não sei. Não sei se ele já reencarnou. Agora, a última pergunta. O que nos torna criaturas falidas? Telésfero fala sobre isso, mas não entendi. Criaturas falidas, na verdade a ideia eu conseguiria traduzir isso da seguinte forma. Uma vez que eu não me abro, a gente acabou de falar aqui que a espiritualidade ela está muitas vezes gritando à nossa frente. Só que a gente simplesmente escolhe não ouvir. É uma escolha nossa. Mas como assim, Aline? Eu quero ouvir sim. E a pergunta é, será? Será que a gente está disposto? A gente até falou, né? Estamos aqui numa tarde de sábado, todos reunidos por 1h30. Será que a gente está realmente disposto a se abrir a esse conhecimento? Então, uma vez que eu escolho a renovação de pensamentos, de ideias, essa troca, eu escolho tentar avançar, porque é muito difícil, porque naturalmente a gente se... Eu chegaria a dizer que a gente às vezes sente prazer e ainda ter determinadas imperfeições. Né? É como se o outro está gritando com você, é como se você gritasse de volta, você sentisse um alívio, né, para descarregar aquilo. Então, assim, é preciso estar atento e fazer um esforço interior para que a gente possa realmente se desenvolver, para que isso possa ser algo que a gente esteja focado. Porque se eu estou disperso, se eu estou deixando, né, as ondas da vida me levar e as coisas vão acontecendo e aí eu acabo me perdendo nesse processo. Então, eu diria que a gente, para que isso não aconteça, a gente tenha essa atenção voltada, e é isso que a gente está fazendo nesse encontro maravilhoso com todos vocês, né, gente? Muito bom. Muito obrigada. Gente, eu é que agradeço imensamente. Eu queria dizer que eu fiz um questionário e vou colocar lá no grupo, quem puder responder, para que a gente possa... São 3 perguntas, para que a gente possa fazer o estudo de acordo com o que vocês preferirem, para que a gente vá montando esse estudo juntos. Eu vou colocar lá e à medida que vocês puderem, se vocês puderem responder, vai me ajudar pra caramba, tá? E eu quero assim, gente, quero agradecer imensamente. Amei demais. Não dá para ficar mais 1h30? Vamos lá. Aline, deixa eu até avisar para o pessoal, já para deixar combinado, né? O próximo encontro. O próximo encontro, ele está marcado para o dia 18 de setembro, né?
Sempre a gente segue esse horário de 4 às 5h30, então todo mundo anota aí na agenda. Isso. Tá? Aguarda que é um dia super especial, tenho certeza que assim como hoje vai acrescentar muito para todos nós. Perfeito. Né? Então já fica aí marcado, e cada mês eu vou dizendo a data do próximo, para também não falar tudo de uma vez e a gente acabar esquecendo, né? É sempre legal a gente ir relembrando. Tá? É verdade, é verdade. E vou fazer nossa prece de encerramento aqui, para a gente encerrar o trabalho de hoje. Vou pedir para todo mundo se conectar com a gente nesse momento, com a espiritualidade. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, queremos inicialmente agradecer o trabalho, a chance de estarmos aqui, mesmo que virtualmente reunidos, com a certeza de que cada um em seus lares recebeu a visita de bons espíritos, recebeu os fluidos, as boas energias necessárias para que cada um siga em frente, que a nossa concentração, que a nossa absorção tenha sido muito maior do que o dia de hoje, que possamos levar os ensinamentos para a nossa vida, tentar cada dia melhorar, nos reformar, buscar novas maneiras de fazer o bem, de se perdoar, de perdoar o próximo, de aprender, que possamos sentir essa boa energia, esse amor de Jesus em nossos corações, e que esse encontro de hoje seja o início apenas de alguns meses, quem sabe de muitos e muitos meses, de vários trabalhos que vão vir no caminho, para que possamos estar reunidos, para que possamos estar aqui, como a gente sempre diz no GRESG, como família GRESG, e que cada um de vocês que está aqui hoje faz parte dessa família, com as suas boas energias, suas características, seus erros, seus acertos, mas que juntos, com certeza, podemos ser mais fortes e aprender e seguir em frente nessa jornada. Gratos estamos, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, pessoal. Vou interromper a gravação aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Hoje foi casa cheia, a gente estava até comentando, né? Foi maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Aline. Obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço para todos. Tchau. Obrigado.